Já alguma vez ouviste falar em fundos de investimento? Já algum amigo teu te falou sobre isso? Ou simplesmente tiveste curiosidade em saber mais? Hoje vamos falar sobre isso. Vamos ver o que a Wikipedia nos tem para dizer. Um fundo de investimento é uma forma de aplicação financeira formada pela união de vários investidores que se juntam para a realização de um investimento financeiro, não possuindo personalidade jurídica e sendo constituído tal como um condomínio, visando um determinado objetivo ou retorno esperado, dividindo as receitas geradas e as despesas necessárias para o empreendimento. Ok, não está assim muito mal. Por outras palavras, um fundo de investimento é simplesmente uma forma de juntar o capital de vários investidores que têm o mesmo objetivo de investimento e cuja gestão fica a cargo de uma equipa profissional. Existem várias vantagens nos fundos de investimento, que são, em primeiro lugar, economias de escala. Dado o seu volume, conseguem diluir de forma significativa os custos por todos os investidores. Ponto número 2. Diversificação, seja ela geográfica, setorial ou mesmo em termos de classes de ativos. Outra vantagem poderá ser a gestão profissional, ou seja, ter uma equipa que está encarregue exclusivamente de gerir o fundo. Se bem que esta vantagem muitas vezes passa a desvantagem, porque isso aí acarrega muitos custos que depois dificulta o seu objetivo de rentabilidade. Qualquer seja o ativo imobiliário, seja ele ações, obrigações, fundos de investimento, todos eles têm um código único associado, que é o chamado código ISIN, que na sua forma extensa quer dizer International Securities Identification Number, que é constituído por 2 letras e 10 números. Por exemplo, que eu vou utilizar este código ISIN, refere-se a um fundo, que não vou dizer qual é para já, mas eu só quero que vocês percebam o que é que este código nos diz, e diz-nos várias coisas importantes. Ponto número 1, diz onde está assediado o fundo. Neste caso, como vocês podem ver, é LU, ou seja, Luxemburgo. Se fosse IE, Irlanda, DE, Alemanha ou US, Estados Unidos. Estes são os exemplos mais comuns, mas podem encontrar outros. Diz-nos a classe a que se refere, se é classe retalho ou se é classe institucional. Classe retalho é aquela que tu muito provavelmente irás utilizar caso queiras subscrever o fundo, porque para além de pagar à equipa de gestão e os custos operacionais, também paga ao banco ao qual utilizas para subscrever o mesmo. Neste caso, a classe retalho é a classe C e que tem um custo anual de 2,44%. Esse custo anual que se designa por TER, Total Expense Ratio, ou Ongoing Charges. São dois conceitos similares e que nos dizem o custo anual de gerir o fundo. No que toca à classe institucional, que é representada pela letra I, tem um TER de 0,89%. Como o próprio nome indica, quem pode subscrever os fundos nesta classe são os chamados clientes institucionais, que são clientes com elevado conhecimento financeiro e com mínimos de montante bastante significativos, desde os 500 mil euros até aos 5 milhões de euros, por exemplo. Vocês já repararam no diferencial de 2,44 da classe C para 0,89 da classe I. Sabem para quem é que vai esse diferencial? Exato, vai para o banco que tu utilizas para subscrever o fundo. Sendo que este custo não é um custo explícito, é um custo implícito, ou seja, não vos sai diretamente do bolso. O que acontece é que vocês chegam ao fim do ano e o vosso fundo tem uma rentabilidade de 6%, o que vocês pagam ao banco indiretamente é do 0,5%, quer dizer que em teoria vocês deviam ter uma rentabilidade de 7,5%. Terceira informação que o ISIN nos dá, a moeda de designação pode ser na moeda dos ativos que estão lá dentro, como pode ser noutras moedas. No nosso caso, aqui do nosso fundo que vamos utilizar, ele está designado em dólares, cujo nome é Morgan Stanley US Advantage. Vamos abordar esse exemplo mais lá para a frente. Quarta e última informação que a ISIN nos dá tem a ver com a maneira como distribui os dividendos. Como estamos a falar de um fundo 100% ações americanas, as empresas distribuem dividendos e, portanto, o gestor o que pode fazer é receber os dividendos das empresas e distribuí-los pelos investidores. Ou então pode receber os dividendos e reinvestir dentro do fundo. Isso é a diferença entre ser de rendimento, que em inglês é o income, ou de acumulação. Dito isto, vamos então ao exemplo. Nesta página vocês têm aqui um conjunto de informações que resume toda a informação do mesmo. Contudo, vamos explorar mais um bocadinho. Ou seja, se forem a Resources, vocês encontram um conjunto de documentação e aqui vamos olhar para os 3 mais importantes. O fundo se propõe a investir em empresas cuja marca seja altamente reconhecida no mercado, tenha um nível de competitividade tal que lhes permita combater a concorrência de forma eficiente e apresenta níveis de retornos elevados sobre o capital investido. De seguida temos simplesmente a equipa de gestão, mais cá para baixo temos a rentabilidade
do fundo versus o S&P, um índice americano que agrega as 500 maiores empresas. O objetivo do fundo é bater este índice, ou seja, aquilo que o fundo se propõe é que ao longo do tempo haja um distanciamento cada vez maior face ao S&P. Como vocês podem ver, neste caso está a fazer com sucesso, mas muitas vezes são muitos os fundos que não conseguem fazer. Mais cá para baixo vemos uma divisão por setores. No que toca às holdings, vemos a informação do top 10 e vemos a percentagem que esse top 10 tem no fundo versus aquilo que o índice tem. E vemos que muitas empresas nem sequer estão no índice. Passando para o lado direito da folha, vemos novamente que a moeda é que a classe está designada em dólares, tem o ISIN, a data em que foi criada, tem o Net Asset Value, que é o ativo dentro do fundo, menos as despesas, a dividir por o número de unidades de participação do mesmo, e dá-te este valor. Portanto, se quiseres subscrever o fundo, o que tu vais ver é este preço. Preço este que é divulgado uma vez por dia e não se transaciona durante o dia. Subscrever um fundo ou resgatar um fundo uma vez por dia. Aqui os Ongoing Charges, ou TER. Depois temos aqui uma série de informação que, se tiverem alguma questão relativamente a alguma destas métricas, perguntem por favor e eu escolho-se nos comentários. Em seguida temos o chamado SRRI, Synthetic Risk Reward Indicator. Ou seja, isto é simplesmente um olhar para o passado, sendo que o 5 significa que, em termos históricos, o fundo tem tido uma volatilidade que varia entre os 10% e os 15% anuais. Agora, vamos passar para o segundo documento, o KID. É um documento legal que todos os fundos UCITS são obrigados a ter. O que é isso? São fundos que obedecem uma estrutura regulatória criada pela Comissão Europeia e cria um regime harmonizado dos fundos de investimento pela Europa. Na prática, o que isto significa? Que a posição da informação apresentada no KID tem que estar numa disposição semelhante para todos os fundos. Aqui, mais uma vez, temos a moeda base, temos o ISIN, como é natural, a política de investimento, temos também a análise de perfil de risco-retorno e depois aqui mais temos simplesmente a dizer que pode cobrar no máximo 1%, de seguida temos os custos anuais e temos também aqui a rentabilidade por ano. Por fim, temos aqui um documento que infelizmente está em alemão. Basicamente, como vocês podem ver, aqui é um documento que tem 189 páginas, que detalha não só este fundo, mas todos os fundos que pertencem à mesma estrutura organizacional da Morgan Stanley. A minha apresentação dele aqui neste vídeo é simplesmente para vocês saberem que ele existe, okay? Porque na prática a tendência é ir mais para a fact sheet, visto que visualmente é mais atrativo. E esta é a informação que eu tinha para vos transmitir. Espero que vos tenha dado umas luzes sobre aquilo que está em questão quando falamos em fundos de investimento. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem-nos nos comentários. Partilhem com os vossos amigos, visto que de certeza que há pessoas que também gostariam de saber este tipo de informação. Se não são subscritores, pensem nisso. E muito obrigado por terem assistido ao vídeo.